Olá, meus alunos do nono ano. Nossa aula de hoje será uma revisão sobre juros simples. Só que, na verdade, eu vou dar uma aprofundada para quando a gente voltar às aulas, vocês já terem noção, né? Ou pelo menos vocês ficar com curiosidade em aprender mais sobre juros simples. Porque até o momento, o nosso cálculo de juros simples, né, que a gente utiliza essa fórmula aqui, foi apenas calcular os juros, tá? E quando a gente voltar com as aulas, após as férias, a gente vai continuar o estudo de juros simples. Só que a gente vai aprender a calcular o capital, a gente vai aprender a calcular a taxa de juros e o tempo, né? E esse exercício que eu vou fazer para vocês aqui, eu vou resolver com vocês 3 exercícios. O último vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas é para despertar em vocês a curiosidade, né? De aprender mais e ter outra visão sobre juros simples. Então vamos lá. Essa questão número 1 diz o seguinte: se uma mercadoria cujo preço é de R$ 200 for paga em 6 meses, com a taxa de 20% ao ano, quanto será pago de juros no sistema de juros simples, tá? Então, olha só, esse primeiro aqui, a gente vai calcular juros, né? Só que tem um detalhe, eu vou responder para vocês aqui de duas formas, tá? Onde nós vamos chegar no mesmo resultado, olha só. Então, o capital foi de R$ 200, o tempo foi de 6 meses, a taxa de 20% ao ano, né? Ele quer saber os juros. Só que tem um detalhe, né? O tempo está em meses e a taxa está em ano, tá? Não pode resolver dessa forma. Então, olha só. O tempo, ou os dois precisam estar em anos, ou os dois precisam estar em meses. Então, vamos lá. O tempo, 6 meses, né? 6 meses representa o quê? Metade de um ano, né? Então, 6 meses, você divide isso por 12, vira anos, né? Então, 6 meses equivale a 0,5 anos. A taxa, ela está em anos. Se eu quiser transformar ela para mês, eu preciso dividir por 12, né? Divido isso aqui por 12, vira mês. 6 meses, né? Virou 0,5 anos e 20% ao ano virou 1,666 meses. O que acontece? Aqui o meu I, se você for tentar fazer isso aqui virou uma dízima periódica, tá vendo? 1,666 infinito. Então, assim, não é viável trabalhar dessa forma, tá? Então, olha só. Eu vou fazer assim, ó. Vou usar a taxa aqui, ó, 0,5 anos. E a porcentagem aqui, né? 20% ao ano. Então, eu vou usar os dois aqui em anos, nesse caso aqui. Depois eu uso os dois em meses. Olha só o que vai acontecer. Então, vai ficar capital 200, a taxa 0,5, né? Vezes o tempo, que é 20. Dividido por 100, vai dar 2.000 dividido por 100, vai dar um juro de R$ 20. Agora, olha só. Eu vou usar esse daqui, ó. Só que quando a gente usa dízima periódica, não é viável você usar assim. Por quê? Porque vai ter que usar aproximação. Então, o que é que eu vou fazer? Para mim chegar nesse valor aqui, eu peguei 20 e dividi por 12, virou mês, né? Virou mês. Então, é viável você usar o quê? A fração, a 20 sobre 12, tá? Então, vai ficar 200, né? Como isso aqui é meses, né? Vai ficar 20 sobre 12 e eu vou usar o tempo em meses, 6 meses aqui, ó. Então, ó, 20 sobre 12. Aí vai ficar, ó, aqui é 200 sobre 1, aqui é 6 sobre 1. Então, vai ficar assim, ó, 200 vezes 20 vezes 6 vai dar 24.000, né? 1 vezes 1 vezes 1 aqui debaixo, né, do 200 do 6 e vezes 12 vai dar 12. Tá? Aí, ó, só lembrando que aqui em cima eu tenho uma fração, né, dividido por outra fração. Aí, se olha o 100, não é, na verdade, todo número é uma fração. Então, 100 sobre 1. Aí, nós vamos ter que usar aquela regra de dividir fração. Ó. Você tem uma fração, 24.000 sobre 12, dividido por outra fração, 100 sobre 1. Como que a gente resolve uma fração dividido por outra fração? Escreve a primeira, que é a de cima, e multiplica pelo inverso da segunda, que é a de baixo. Então vai ficar 24.000 multiplicado por 1 sobre 100. Agora você multiplica, ó, 24.000 vezes 1, 24. 12 vezes 100 vai dar 1.200. Então vai ficar 24.000 dividido por 1.200 vai dar 20. Tá vendo que você usa ou os dois em meses ou os dois em anos, vai dar a mesma resposta. Só que nesse caso aqui, como deu uma dízima periódica, não é viável você usar a dízima periódica. Tá bom? Porque, olha só, você vai ter que usar aproximação depois. Você vai ter que, no caso aqui, que arredondar isso aqui, ó.
esse valor 20 aqui, tá? Então, essa é a questão número 1. Olha a questão número 2. Uma dívida de R$750 foi paga 8 meses depois de contraída. E os juros pagos foram de R$60. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa de juros? Tá? Ou seja, ele quer saber o I e não o juro, ele quer saber o I, né? A taxa. Então, olha só, o capital foi de R$750, o tempo foi de 8 meses, o juro foi dado, né? Ganhou R$60 de juro, ele quer saber a taxa, ou seja, o Izinho. Então, jogando na fórmula aqui vai ficar, ó, como ele já deu o juro, vai ficar aqui, ó, 60 igual ao capital 750 vezes I vezes 8, né? Que é o tempo. Detalhe, como o tempo foi dado em meses, quando eu achar a taxa, ela vai ser encontrada em meses, tá? Embaixo sobre 100. Então, ficará 6.000. Olha só, vai ficar assim, ó. Eu vou multiplicar o 100 por 60. Vai dar quanto? 6.000. Depois, ó, 750 vezes 8, 6.000. Vezes I, 6.000I. Pega o 6.000, passa dividindo, vai ficar o quê? 6.000 dividido por 6.000 igual a I. Ou seja, I é igual a 1% ao mês, tá? Então, assim, nós vamos ter exercícios que nós vamos calcular capital, vamos calcular tempo, tá? Então, isso aqui foi só um exemplo. Um exercício onde eu calculei a taxa, o I. Olha só esse outro exercício aqui, ele é um pouco mais elaborado. Olha só. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado para que seu valor dobre? Olha só. Durante quanto tempo, ou seja, ele quer saber o tempo, ó, calcular o tempo. Um capital deve ser aplicado. Quanto tempo você vai aplicar um capital que o seu valor dobre? Por exemplo, se você aplicou um capital de R$1.000, durante quanto tempo ele vai virar R$2.000, né? No sistema de juros simples, há uma taxa de 2% ao mês. Olha só a informação que ele deu. Ele quer que você calcule, né, o tempo de um capital que vai dobrar, só porque ele não falou quanto que é esse capital, tá? E falou, ó, a taxa de juros é de 2% ao mês. E agora? Olha só, se eu for jogar isso aqui na forma de juros, olha só, o juro não foi dado o juro, né? O capital também ele não falou, a taxa foi de 2% e o tempo ele quer calcular. Olha só, tá aparecendo aqui, ó, 1, 2, 3 incógnitas, 3 letras. E aí, o que que eu faço para calcular? Certo? A única informação que ele me falou é que o capital vai dobrar, né? E quando isso acontece, tá vendo que você não consegue simplesmente resolver pela fórmula do juros. Sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar a fórmula do montante, tá? Lembre que o montante é igual a juros mais o capital, ou capital mais juros, né? Tanto faz. Olha só, primeiro, o montante é o valor do dinheiro que depois que o juro, né, é cobrado, aí você vai somar o juro mais o capital, vai dar um montante. Então, por exemplo, você pegou R$1.000 e emprestou, aí de juro você ganhou 200. Então, o montante vai ser o quê? 1.000, que é o capital, mais 200 de juros. Então, o montante vai ser 1.200. Então, olha só, nesse caso eu vou ter que trabalhar com letras, tá? Igual aqui, ó, montante é juro mais capital, não é? Só que é o seguinte, o montante, ele vai ser 2 vezes o capital, tá? O montante ele vai ser 2 vezes o capital. Por quê? Porque o montante vai ser o capital dobrado. Vai ser, aqui fala, né? Quanto tempo que você vai emprestar um dinheiro, um capital onde ele vai dobrar, né? E quer descobrir quanto tempo isso vai durar. Então o montante vai ser o capital 2 vezes, vai dobrar o capital, tá? Então eu vou isolar o juro aqui, vai ficar, ó, o C vai passar para o outro lado, ele vai subtrair, né? Vai ficar juro igual a 2C menos C, ou seja, juro é igual a capital. Ou seja, e faz sentido, porque olha só, se você emprestou R$1.000 e depois de um determinado tempo, né, vai cobrar o juro, ele vai virar 2.000, ou seja, o juro vai ter que ser igual ao capital. Por quê? Porque vai dobrar. Então, para o dinheiro dobrar, né, o capital dobrar, o juro vai ter que ser igual ao capital. Então, por exemplo, você emprestou R$1.000 e cobrou o juro de um determinado tempo, o juro vai ser R$1.000 também, então vai ser 2.000, né? Eu estou colocando valores aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, então eu sei que o meu capital, o meu juro vai ser igual ao capital. Pronto, então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que substituir aqui na forma do juro, o juro pelo capital, ou seja, o juro vai ser igual ao capital, então vai ficar assim, ó, juro vai ser igual ao capital, e aqui em cima capital, vezes a taxa que é de 2%, né, ao mês, vezes o tempo sobre 100. Preocupa não, tá? Porque nós temos aqui, ó, C, né, C, capital e tempo. Preocupa não que esses capitais, o C de capital vai acabar desaparecendo. Quer ver só? Vai ficar assim, ó, 100 vezes C, 100C.
Ó, C vezes 2, 2C, vezes o tempo, né? Olha só, eu vou pegar o 2C aqui e passar dividindo, né? O C corta com C, 100 dividido por 2 vai dar quanto? 50. Ou seja, o tempo será igual a 50 meses, tá? Se a taxa foi dada em mês, o tempo também vai ser encontrado em meses, tá? Então tá aqui, ó, 50 meses. Tem uma outra forma da gente encontrar esse valor. Olha só, eu vou usar a forma do montante. Então olha só, montante é igual a juro mais capital, né? Só que na forma eu vou substituir o juro pelo que a gente calcula ele. O juro não é igual a CIT, né? Sobre 100. Nesse caso aqui, para evitar a fração, eu já vou usar a taxa de juro já na forma decimal. Eu já vou pegar o I e dividir por 100. Eu não vou usar 100 aqui embaixo, não. Então, olha só. Juro não é igual a CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Né? Então, eu substituí o J pelo cálculo de juros aqui, ó. Mais o capital aqui, ó. Juro mais o capital, né? Então vai ficar assim, vamos lá, montante. Eu sei que o montante vai ser 2 vezes o valor do capital, porque vai dobrar, né? Aqui vai ficar como? Capital vezes a taxa, que é de 0,02, vezes o T mais o capital, né? Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse C, primeiramente aqui, ó, e jogo ele pra cá, né? Aliás, eu até omiti aqui, mas eu vou colocar novamente, olha só. Vou fazer assim para vocês entenderem melhor. Deixa eu copiar aqui, jogar aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó. Opa. Esse C aqui, ó, ele vai vir pra cá. Então vai ficar 2C menos esse C aqui, ó. Ele foi pra lá. Então eu vou apagar isso aqui, ó. Né? Ficou assim. Esse C jogou pra lá. Ficou 2C menos C. Desse lado sobrou só isso, ó. Tá? Sobrou C vezes 0,02, né? Vezes T, ou seja, 0,02 vezes C fica 0,02C vezes o T aqui. E 2C menos C fica 1C. Então, ó, eu vou pegar esse 0,02C que está multiplicando o T e vou passar ele dividindo. Então, aqui é C, né? Ou seja, 1C. E aqui 0,02C, ou seja, você vai cortar o C com C e vai dividir. 1 dividido por 0,02. Isso vai dar igual ao T. Ou seja, 1 dividido por 0,02 vai dar igual a 50, tá bom? Então, assim, esse é um exercício um pouco mais elaborado, tá? Mas, assim, quando vocês for resolver questões, às vezes em vestibular, né? Ou em um concurso, o estilo de exercício sobre juros que cai é dessa forma aqui, ó. Tá? E dessa outra forma que vocês estão aprendendo, é uma forma mais simples, dificilmente será cobrada de vocês em um vestibular. Tá bom? Então é viável que vocês aprendam dessa forma. Eu passei isso aqui para vocês, para vocês terem a curiosidade de saber, às vezes, uma forma um pouco complicada de calcular, né? Usar os juros. Então, aqui, ó, é o que vocês estão aprendendo, né? Que é calcular apenas os juros. Aqui nós calculamos outra letra, outra incógnita aqui, ó, que nós vamos aprender depois que voltar às aulas, depois das férias, né? Vamos aprender a calcular a capital, a taxa, o tempo, e também podemos aprender assim, ó, tá? Um pouco mais complicado, tá bom? Então, a nossa aula termina por aqui e até a próxima.